Cão policial late desesperadamente para o caixão de menina. E então, os policiais descobrem um segredo chocante. O enterro deveria ser silencioso, respeitoso, de partir o coração. Mas ninguém esperava que um cão policial perdesse completamente o controle. Enquanto o pequeno caixão branco era baixado em direção à cova, o cão policial, normalmente calmo, disciplinado e gentil com crianças, de repente se lançou para a frente, latindo com uma desesperação que gelou a espinha de todos os presentes. Por que um cão policial treinado agiria assim no enterro de uma criança? Alguém sussurrou, mas ninguém tinha uma resposta. A mãe, enlutada, caiu de joelhos, implorando para que os policiais contivessem o cão. Seu treinador lutava para segurar o animal, mas o cão se recusava a se mover, arranhando o caixão como se tentasse abri-lo. Alguns achavam que o cão estava de luto. Outros pensavam que ele estava confuso. Mas ninguém sabia por que o cão policial não parava de latir. No entanto, um oficial notou algo diferente. A intensidade nos olhos do cão não era de tristeza. Era um aviso que ninguém entendia. Mas, dentro de uma hora, os oficiais descobririam uma verdade tão chocante, tão perturbadora, que transformaria aquele enterro em uma investigação criminal completa. O céu pairava baixo sobre o cemitério Morro da Paz, envolto em um cobertor de nuvens cinzentas que pareciam ecoar a pesada tristeza que se abatia sobre todos os presentes. Fileiras de guarda-chuvas pretos pontilhavam o gramado como sombras sóbrias, suas bordas tremendo levemente na brisa matinal. Até os pássaros, geralmente animados naquela pequena cidade, estavam em silêncio, como se soubessem que aquele não era um dia para cantar. No centro da reunião, havia um caixão branco minúsculo, pequeno demais, errado demais. Lírios brancos frescos o cercavam, suas pétalas tremendo como lágrimas suaves. Sob as flores estava o corpo de Sofia Oliveira, uma menina de 7 anos, cujo riso já havia enchido cada canto da escola municipal Morro da Paz. Uma semana antes, ela brincava de amarelinha na calçada de sua casa. Hoje, a cidade a enterrava. As pessoas falavam em sussurros, trocavam condolências, soluçavam baixinho, fragmentos de frases que se dissolviam antes de serem concluídos. Os colegas de Sofia ficavam perto de seus pais, confusos e assustados, abraçando bichos de pelúcia e cartões dobrados com letras trêmulas. Como poderiam entender que uma criança da idade deles poderia simplesmente deixar de existir? A mãe de Sofia, Ana, estava perto do caixão, com as 2 mãos pressionadas contra o rosto. Seus ombros tremiam sem controle. Ela havia chorado tanto que sua voz havia sumido, deixando apenas silêncio e respirações trêmulas. O pai de Sofia, Carlos, a segurava pelo braço, tentando mantê-la firme, embora seus próprios olhos estivessem vermelhos e inchados. De vez em quando, ele olhava para o caixão, como se esperasse, implorasse, que tudo não passasse de um pesadelo do qual logo acordaria. O padre deu um passo à frente, sua voz baixa e gentil, enquanto começava a cerimônia. Ele falava de inocência, de perda, de uma vida ceifada cedo demais. As pessoas enxugavam os olhos, outras baixavam a cabeça. Uma sensação pairava no ar, uma mistura de dor e perguntas sem resposta, porque a morte de Sofia nunca havia parecido simples. As autoridades a haviam classificado como um acidente, uma queda pelas velhas escadas de madeira de sua casa. Mas para muitos na cidade havia algo naquela história que parecia repentino demais, estranho demais. Ainda assim, eles tentavam aceitar, tentavam acreditar que aquele dia era inevitável, até o momento em que a polícia chegou. O oficial Rodrigues se aproximou silenciosamente, segurando a coleira de Thor, um pastor alemão, o cão mais confiável do departamento K9. Ele não estava ali por segurança.
Estava ali porque Sofia amava Thor. Ela havia visitado a delegacia muitas vezes, suas pequenas mãos enterradas na pelagem espessa do cão. As pessoas sussurraram enquanto Thor se aproximava do caixão. Achavam que o cão estava ali para se despedir. Mas em poucos momentos, todos perceberiam que aquele enterro não era o fim da história de Sofia. Era o começo. Thor andava ao lado do oficial Rodrigues com passos lentos e firmes, a cauda baixa, as orelhas levemente inclinadas para a frente. Ele não puxava a coleira, não estava inquieto ou distraído, movia-se com a calma confiante de um cão policial treinado, focado, disciplinado, controlado. Mas, no momento em que se aproximaram do pequeno caixão branco, algo mudou. Thor parou completamente. Suas orelhas se ergueram, seu corpo ficou rígido, os músculos se contraíram como molas. Seu nariz se levantou, farejando o ar com respirações profundas e frenéticas. "Fácil, garoto", Rodrigues murmurou, dando um puxão suave na coleira. Thor não se moveu. Em vez disso, seu olhar se fixou no caixão com uma intensidade que fez os pelos da nuca de Rodrigues se arrepiarem. O peito do cão subia e descia mais rápido agora, cada respiração mais curta, quase em pânico. "Rodrigues, ele está bem?" sussurrou um dos enlutados por perto. Mas antes que o oficial pudesse responder, Thor se lançou. Ele puxou para a frente com uma força explosiva, arrastando Rodrigues um passo inteiro à frente. A multidão arfou. Uma mulher gritou. Thor nunca havia agido assim. Nunca em todos os seus anos de serviço. "Thor!" Rodrigues gritou, firmando os pés, segurando a coleira com as duas mãos. Mas o cão não estava ouvindo. As garras de Thor arranhavam a madeira polida do suporte do caixão enquanto tentava subir nele. Ele rosnou, não com agressividade, mas com uma desesperação crua, batendo na tampa como se algo dentro dele o chamasse. Suspiros de choque percorreram a multidão. Alguns enlutados recuaram, outros cobriram a boca. Alguns abraçavam seus entes queridos, sem saber se deviam ficar com medo ou com o coração partido. "Rodrigues, controle ele!" Um oficial sibilou, aproximando-se. "Não consigo!" Rodrigues forçou, puxando com toda a sua força. "Ele não está respondendo." Thor soltou um latido agudo e penetrante que quebrou o silêncio do enterro. Seu corpo inteiro tremia com urgência. Ele enterrou as patas sob o pano do caixão, tentando se aproximar mais, como se o caixão em si fosse uma ameaça ou uma armadilha. As crianças começaram a chorar. Os adultos trocaram olhares assustados. Ana, mãe de Sofia, cambaleou para frente. Seu rosto estava marcado por lágrimas. "Por que ele está fazendo isso? Por quê? Por que ele está agindo assim perto do meu bebê?" Sua voz tremia, dividida entre medo e dor. Mas ninguém tinha uma resposta. O oficial Rodrigues já havia visto Thor detectar bombas, drogas, até armas escondidas. Ele já havia visto o cão rastrear fugitivos por florestas e prédios desabados. Thor nunca havia reagido assim, nem de longe. "Algo está errado", Rodrigues murmurou, sentindo a coleira vibrar com atenção. O padre deu um passo cauteloso para trás. "Talvez devêssemos afastar o cão", sugeriu com a voz trêmula. Mas enquanto Rodrigues tentava puxar Thor de volta novamente, o cão soltou um som que ninguém jamais havia ouvido dele. Um uivo profundo e cheio de urgência. Um uivo cheio de aviso. Todos os olhos se voltaram para o caixão, e de repente o enterro pacífico não parecia mais pacífico. Enquanto a atenção da multidão se concentrava na violenta explosão de Thor, um homem permanecia estranhamente imóvel, sem se mover, quase desligado do caos que se desenrolava à sua frente. Ele estava posicionado na parte de trás do grupo de enlutados, meio escondido atrás de um grupo de pessoas mais altas. Vestia um terno preto como todos os outros, mas havia algo nele que não se encaixava. Seu rosto estava pálido, pálido demais. E ao contrário dos outros, cujos rostos estavam contorcidos de dor, choque ou confusão, aquele homem não mostrava nada.
Nenhuma emoção, nenhum olho cheio de lágrimas, nenhum vislumbre de tristeza, nem mesmo surpresa com o comportamento frenético de Thor. Ele simplesmente observava, com as mãos firmemente entrelaçadas à sua frente, os ombros rígidos, a mandíbula cerrada, os olhos fixos não no caixão, mas em Thor. O oficial Silva, que estava perto da última fileira, notou-o. Havia algo perturbador na imobilidade daquele homem. Algo que cutucava os instintos de alguém que passara 2 décadas lendo a linguagem corporal. Em um enterro, as pessoas se mexiam, enxugavam lágrimas, se abraçavam. Não ficavam como estátuas. Silva franziu a testa e deu um passo discreto para o lado para ter uma visão mais clara. O homem também se moveu, apenas o suficiente para manter o rosto na sombra atrás do ombro de outro enlutado, quase como se não quisesse ser visto. Thor latiu novamente, arranhando o caixão. A multidão estremeceu. Crianças choramingaram. Ana, mãe de Sofia, segurou o peito, tremendo, mas o homem, no fundo, não reagiu, nem mesmo piscou. Silva o observou mais atentamente agora. Meia-idade. Cabelos grisalhos, maçãs do rosto salientes, olhos que se moviam rápido demais sempre que alguém olhava em sua direção. Seu paletó parecia levemente amassado, como se ele o tivesse vestido às pressas, e seus sapatos estavam salpicados de lama. Estranho para um enterro, ainda mais estranho considerando que o gramado do cemitério estava seco. Algo não está certo, pensou Silva. Seu olhar desceu para as mãos do homem. Os nós dos dedos brancos, os dedos firmemente curvados, quase como se ele estivesse se contendo para não cerrar os punhos. Sua respiração parecia superficial, rápida, como se estivesse esperando por algo ou temendo. Então, por apenas 1 segundo, os olhos do homem piscaram em direção ao caixão de Sofia, e sua expressão mudou. Não era tristeza, não era dor, era medo. Medo real, inconfundível. O pulso de Silva acelerou. Ele sussurrou para um oficial próximo. Vê aquele homem na 2ª fileira no fundo, cabelos grisalhos, terno preto. Fique de olho nele. Amigo da família? O oficial sussurrou de volta. Não, olhe para ele. Ele não pertence a este lugar. Antes que o oficial pudesse responder, Thor latiu novamente, mais alto, mais frenético, desesperado além da razão. Rodrigues lutava para contê-lo enquanto o cão puxava com toda a sua força. E pela primeira vez, o homem estranho deu um passo para trás. Apenas um passo lento, mas Silva viu e de repente soube que aquele enterro escondia mais do que dor. Escondia um segredo, um que aquele estranho esperava que permanecesse enterrado para sempre. Ana havia se mantido unida pelo fio mais tênue possível, a um batimento cardíaco de desabar. Mas os uivos selvagens e cheios de dor de Thor destruíram qualquer força frágil que lhe restava. Seus joelhos fraquejaram e ela soltou um som entre um soluço e um grito. Não, não, por favor. Ela sussurrou, cambaleando em direção ao caixão antes que Carlos a segurasse pelo braço. Thor se debateu com mais força quanto mais ela se aproximava, suas garras arranhando a madeira repetidamente, como se tentasse alcançar Sofia. Rodrigues lutava para controlá-lo, suas botas afundando na grama macia do cemitério. Mas Thor era mais forte que a dor, mais forte que a coleira, mais forte que a razão. Ana caiu de joelhos ao lado do caixão, sua mão trêmula estendendo-se para tocar a superfície polida. Minha filha, minha doce filha, o que está acontecendo? Sua voz quebrou, crua, dilacerada pelo inimaginável. O cão parou de latir por 1 segundo, apenas 1, mas seu corpo inteiro permaneceu congelado, os músculos tremendo, o nariz pressionado com força contra a tampa do caixão. Ele gemeu, um choro longo e doloroso que percorreu a multidão como um arrepio. Carlos ajoelhou-se ao lado da esposa, segurando seus ombros enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Está tudo bem, Ana. Ele está apenas confuso.
Mas sua voz tremia, traindo o medo em seu próprio peito, porque Thor não estava agindo confuso. Ele estava agindo com certeza. Certo de que algo estava errado. Ana soluçou nas mãos, balançando-se para frente como se tentasse proteger a filha mesmo agora. Por que ele está fazendo isso? Por que agora? Por que no enterro dela? Seus olhos vermelhos e inchados levantaram-se em direção ao oficial Rodrigues. Isso é normal? É assim que os cães agem? Rodrigues engoliu em seco. Não, senhora, não assim. Thor levantou a cabeça de repente, farejando freneticamente ao redor do canto inferior do caixão. Ele pressionou a pata exatamente no mesmo local, arranhando com urgência. Sua respiração acelerou, quase em pânico. Ana arfou. O que ele está sentindo? Ninguém respondeu. Vários enlutados recuaram, murmurando nervosamente. Crianças se agarravam aos pais. O padre afastou-se, a incerteza estampada em seu rosto. A mão trêmula de Ana acariciou as costas de Thor, mas o cão não olhou para ela. Seus olhos permaneceram fixos no caixão, como se cada instinto dentro dele gritasse para alcançar o que quer que estivesse embaixo. Então Thor fez algo que congelou a todos. Ele se deitou diretamente contra o caixão, colocando a cabeça onde o coração de Sofia estaria. Ele gemeu novamente, suave, suplicante, quebrado. Ana segurou a respiração. O aperto de Carlos se intensificou. Rodrigues olhou, o medo crescendo rápido. Thor não estava de luto. Ele estava ouvindo. O oficial Rodrigues trabalhava com Thor há 5 anos, tempo suficiente para conhecer cada peculiaridade, cada sinal, cada leve movimento das orelhas do cão. Thor não era imprevisível, não era impulsivo. Ele não latia sem um motivo real. Por isso, enquanto o pastor alemão pressionava a cabeça contra o caixão novamente, Rodrigues sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Thor não estava de luto, não estava confuso, não estava com medo. Ele estava alerta. A mesma postura que assumia quando sentia o cheiro de uma criança desaparecida sob os escombros. A mesma intensidade trêmula que mostrava ao detectar vestígios fracos de vida humana. O mesmo foco que tinha quando os oficiais retiravam sobreviventes de prédios desabados. Rodrigues o observou atentamente. Todos os sinais estavam lá. Respiração acelerada, orelhas erguidas, um gemido baixo e contínuo, patas batendo no mesmo local repetidamente, com propósito. Isso não era comportamento aleatório. Silva, Rodrigues disse baixinho, a voz tensa. Ele está mostrando sinais de rastreamento. Silva, que estava de olho no homem suspeito na última fileira, virou-se bruscamente. Rastreamento? Mas não há ninguém para rastrear. Rodrigues, a criança está... Eu sei como parece, Rodrigues interrompeu, mas também conheço meu cão. Thor levantou a cabeça novamente, farejando profundamente ao redor da base do caixão. Seu nariz traçou um padrão invisível que apenas ele podia entender. A cada poucos segundos, ele parava, as orelhas tremiam, o corpo vibrava com uma estranha mistura de urgência e frustração. Os olhos de Silva se arregalaram. Essa é a postura dele para rastrear vestígios de vida. Rodrigues assentiu lentamente. Sim, mas isso é impossível. O oficial mais jovem perto dele sussurrou, a voz quebrando. Ela foi declarada morta há 3 dias. Thor latiu bruscamente, como se respondesse a ele. Os enlutados estremeceram. Ana virou-se, os olhos selvagens e desesperados. O que ele quer dizer? O que ele está dizendo? Ela perguntou, a voz tremendo com um medo que não estava pronta para expressar em voz alta. Rodrigues ajoelhou-se ao lado de Thor, colocando gentilmente uma mão no ombro do cão. Thor, mostre para mim novamente, garoto. Seu tom era calmo, controlado, mas seu coração batia forte o suficiente para doer. Thor repetiu imediatamente a mesma sequência. Uma respiração profunda, um farejo focado, uma pata pressionada contra o lado do caixão.
Então, ele virou a cabeça lentamente, deliberadamente em direção a Rodrigues, emitindo um gemido baixo e contínuo. Rodrigues segurou a respiração. Ele está indicando um cheiro. Ele sussurrou. Silva aproximou-se. Cheiro de quê? De vida, Rodrigues respondeu baixinho. Ele só age assim quando detecta vida. Suspiros percorreram os enlutados mais próximos. Alguns recuaram. Outros olhavam boquiabertos para o caixão, como se ele tivesse começado a brilhar. Ana agarrou o braço do marido. Não! Não, isso não pode ser. Ela se foi. Eles nos disseram que ela se foi. Sua voz quebrou com uma mistura de esperança e terror. Rodrigues levantou-se, seus olhos fixos firmemente no caixão. Thor latiu novamente, alto, urgente, exigindo atenção. Silva engoliu em seco. Rodrigues, você está dizendo que... Rodrigues não piscou. Estou dizendo que algo não está certo. Thor está reagindo como se Sofia não... Sua voz desapareceu. Estivesse viva. Mas ele não conseguiu dizer isso. Thor arranhou com mais força, latindo com uma desesperação frenética que ecoou pelo cemitério. E pela primeira vez, desde que o enterro começou, os oficiais começaram a acreditar nele. O oficial Rodrigues puxou a coleira de Thor novamente, mas o cão não se mexeu nem um centímetro. Suas patas estavam firmemente enterradas na grama, seu peito pressionado contra a base do caixão como se ancorasse a si mesmo nele. Ele rosnou suavemente. Não um rosnado de advertência, mas um desesperado, frustrado, do tipo que ele só fazia quando lhe era negado o acesso a alguém que precisava de ajuda. Thor, aqui! Rodrigues ordenou firmemente. Thor nem sequer olhou para ele. Em vez disso, ele moveu o corpo, pressionando a orelha contra o lado do caixão. Ele ouviu. Ouviu de verdade. Sua cauda abaixou, sua respiração acelerou, e um gemido suave escapou de sua garganta, tremendo de urgência. O estômago de Rodrigues se apertou. Isso não era acidente, não era um mal-entendido. Thor tinha certeza de algo. Algo dentro daquele caixão. Carlos, pai de Sofia, deu um passo à frente, o rosto pálido. O que ele está fazendo? Daniel perguntou com a voz trêmula. Rodrigues não respondeu imediatamente. Ele não podia. Ele observou Thor bater a pata 2 vezes contra o caixão em um padrão deliberado, o mesmo padrão que usava durante missões de busca e resgate quando sinalizava que havia encontrado alguém vivo. Silva deu uma respiração lenta e trêmula. Rodrigues, ele está confirmando. A palavra pairou no ar como um fantasma. Confirmando? Confirmando o quê? Ana soltou um soluço e cobriu a boca. Não, por favor, não façam isso comigo. Ela sussurrou tremendo violentamente. Não me deem esperança se não for real. Thor latiu de repente, um latido profundo e forte que assustou todos ao seu redor. Então, ele arranhou a borda do caixão novamente, com mais força desta vez, raspando a madeira. Uma de suas garras pegou o pano floral que cobria a tampa, puxando-o para baixo. Rodrigues, controle ele! Um enlutado gritou. Não consigo! Rodrigues retrucou, puxando com toda a sua força. Mas Thor não se movia, firmando seu corpo como se uma linha de vida estivesse sob a superfície do caixão. O padre aproximou-se timidamente. Talvez o cão sinta o cheiro da criança no caixão, sugeriu, embora sua voz faltasse convicção. Thor virou-se para o padre e soltou um rosnado único e baixo. Não era agressivo. Era um aviso. Silva aproximou-se, baixando a voz. Não podemos ignorar isso. Se ele está rastreando, se ele está alertando assim... Seus olhos mudaram para Rodrigues, arregalados de incredulidade. Rodrigues assentiu lentamente. Vamos parar o enterro. A multidão irrompeu em sussurros. Alguns protestaram, outros pareciam aterrorizados. Alguns abraçaram seus filhos com mais força, mas Thor não ligava para o caos. Ele pressionou o nariz no caixão novamente e soltou um gemido suave e de partir o coração. Um pedido, um chamado para que alguém ouvisse. Rodrigues ajoelhou-se ao lado dele,
colocando uma mão em sua pelagem. Tudo bem, garoto, ele sussurrou. Estamos ouvindo. E pela primeira vez desde que a morte de Sofia foi anunciada, os oficiais sabiam que algo estava terrível e impossivelmente errado. Um silêncio pesado caiu sobre o cemitério, quebrado apenas pelos gemidos trêmulos de Thor e os soluços abafados de Ana. O oficial Rodrigues ficou paralisado por um momento, dividido entre o protocolo e o instinto, mas cada fibra do seu ser gritava a mesma verdade. Thor nunca havia errado, nem uma vez. O oficial Silva aproximou-se com a voz baixa, mas urgente. Rodrigues, se deixarmos eles baixarem aquele caixão e ele estiver certo, Rodrigues não deixou que ele terminasse. Ele se endireitou, virou-se para a equipe do enterro e levantou a mão bruscamente. Parem o enterro, ele ordenou. Sua voz cortou a multidão como um trovão. Os trabalhadores congelaram em pleno movimento. Os olhos do padre se arregalaram. Sussurros explodiram instantaneamente. Ana arfou, agarrando o braço do marido. O quê? O que você quer dizer com parar? Por que estão parando? Sua voz tremia de medo, esperança, confusão, tudo emaranhado em um nó insuportável. Rodrigues encarou a família, sua expressão tensa. Senhora, senhor, o caixão de sua filha não pode ser baixado ainda. O rosto de Silva escureceu. O que você está dizendo? Essa é a nossa filha. Ela se foi. Já rachamos e ele engoliu em seco. Deixem-nos enterrá-la. Thor latiu novamente, alto e frenético, como se recusasse as palavras do pai. Rodrigues respirou fundo. Eu sei que isso é doloroso. Eu sei o quão insano isso soa, mas Thor está reagindo exatamente como faz quando detecta vida. A multidão arfou. Alguns recuaram do caixão, pálidos e tremendo. Outros olhavam, incertos se deviam ter esperança ou medo da possibilidade. Os joelhos de Ana fraquejaram e Carlos assegurou. Vida, ela sussurrou. Não, ela não pode. Ela não pode estar viva. Eles nos disseram. Sua voz se desfez em um soluço. Rodrigues continuou gentil, mas firme. Senhora Oliveira, cães podem sentir cheiros que nós não podemos. Thor nunca deu um alerta falso em 5 anos, nem uma vez. O padre deu um passo à frente tremendo. Oficial, você está sugerindo que a morte dela foi mal diagnosticada? Rodrigues não respondeu com palavras. Ele simplesmente olhou para Thor, que estava arranhando o caixão novamente, gemendo, desesperado. Isso foi resposta suficiente. A atenção vibrava no ar como eletricidade. Tudo parecia suspenso. Dor, confusão, esperança. Carlos falou. Até sabermos o que está acontecendo, aquele caixão permanece fechado e acima do solo. A equipe do enterro recuou lentamente. Incerta, Ana pressionou a mão contra o caixão, lágrimas caindo na madeira polida. Sofia, minha doce Sofia, se você pode me ouvir... Thor soltou um gemido suave e quebrado. Rodrigues exalou. Este enterro, ele disse baixinho, está oficialmente pausado. Enquanto a multidão irrompia em sussurros de choque, o oficial Silva mantinha um olho em Thor e outro no homem quieto no fundo. O mesmo homem que mal havia reagido ao caos. Onde as famílias se abraçavam, ele estava sozinho. Onde outros tremiam de medo ou descrença, ele permanecia assustadoramente calmo. Calmo demais. Silva estreitou os olhos. Algo naquele homem o havia incomodado desde o momento em que o viu. Aquela imobilidade, aquela tensão, aquele vislumbre de medo quando Thor latiu. E agora, enquanto o enterro era interrompido, o homem se moveu lentamente, deliberadamente. Ele deu um passo para trás, depois outro. Então ele se virou. Não estava saindo como um enlutado, sobrecarregado pela emoção. Ele estava saindo como alguém que escapava. Silva tenso. Rodrigues, ele sussurrou. O cara no fundo, ele está se movendo. Rodrigues olhou e sua mandíbula se apertou. Mantenha os olhos nele. O homem acelerou o passo. Passos pequenos e controlados no início, depois passos mais longos.
Ele evitava fazer barulho, evitava chamar atenção, deslizando entre as fileiras de pessoas quase em silêncio. Mas ele esqueceu uma coisa: Thor via tudo. A cabeça do pastor alemão se ergueu abruptamente. No momento em que avistou o homem escapando, Thor soltou um latido de aviso agudo e vicioso que rasgou o cemitério. Seu corpo inteiro se jogou em direção ao estranho, como se puxado pelo instinto. A pegada de Rodrigues se apertou na coleira. Fácil, garoto. O que é? Quem é ele? Mas Thor não estava se acalmando. Ele rosnou, mostrando os dentes, orelhas para trás, olhando diretamente para o homem com um nível de intensidade que não tinha nada a ver com a desesperação que havia mostrado em relação ao caixão. Isso era diferente. Isso era agressão, reconhecimento, detecção de ameaça. O homem suspeito congelou no meio do passo. Então disparou. Ele virou-se bruscamente e correu em direção ao estacionamento. Ei! Silva gritou, já correndo. Pare! Vários enlutados pulavam assustados. Ana olhou para cima, confusa. Quem é aquele? Por que ele está correndo? Ela gritou. Ninguém respondeu. Rodrigues tentou segurar Thor, mas o cão se lançou com tanta força que arrastou o oficial vários metros para frente. Thor latia sem parar, os músculos tensionados, cada instinto gritando que aquele homem era perigoso. Silva perseguiu o homem em fuga entre as lápides, o som de suas botas pesadas batendo contra a terra. Polícia! Pare agora! Mas o homem não parou. Ele correu mais rápido, tropeçando na grama irregular, olhando por cima do ombro com pânico, contorcendo seus traços, a primeira emoção que mostrava naquele dia. Rodrigues finalmente cedeu. Ele soltou a coleira de Thor. Vá! Thor disparou para frente como uma bala. O cemitério explodiu em gritos e confusão enquanto o cão corria atrás do estranho, dentes à mostra, olhos fixos, movido por puro instinto. E, enquanto Silva se aproximava deles, uma pergunta avassaladora encheu sua mente. Por que um homem fugiria do enterro de uma criança, a menos que tivesse algo a esconder? Enquanto Thor perseguia o estranho em fuga pelos terrenos do cemitério, o oficial Rodrigues apressou-se de volta ao carro da polícia. A multidão abalada murmurava atrás dele, mas ele forçou-se a se concentrar. Algo estava terrível e errado, e ele precisava de respostas rápidas. Ele abriu a porta do passageiro, alcançou uma pasta no banco e puxou o relatório da autópsia de Sofia Oliveira. Ele o trouxera apenas para responder a quaisquer dúvidas persistentes que a família pudesse ter. Mas agora, com o comportamento de Thor, parecia menos um documento e mais uma peça crucial de um quebra-cabeça que ninguém percebera que estava faltando. Rodrigues folheou as páginas com dedos trêmulos. Causa da morte. Queda acidental resultando em trauma craniano grave. Hora da morte, incerta devido à temperatura corporal fria no momento da descoberta. Notas adicionais, equimoses inconsistentes com uma simples queda. Recomendação, mais testes sugeridos, mas recusados pelos familiares mais próximos. Rodrigues franziu a testa. Ele já havia lido isso antes, mas agora, no contexto do que Thor sentia, cada frase parecia suspeita. Se ela teve trauma craniano, porque a hora da morte era incerta. Isso era incomum. Silva correu até ele, ofegante. O cara escapou para o mato. Thor ainda está no encalço dele. Ele enxugou o suor da testa. O que você tem aí? Rodrigues entregou-lhe o relatório. Leia isso. Me diga o que você vê. Silva o folheou, a testa franzindo-se mais a cada linha. Esse padrão de equimoses. Isso não é de uma queda, pelo menos não de uma normal. Rodrigues assentiu sombriamente. Exatamente. Uma brisa fria soprou pelo cemitério. Ana, ainda ajoelhada ao lado do caixão, olhou com olhos arregalados e cheios de lágrimas. O que vocês estão lendo? Do que estão falando? Rodrigues aproximou-se dela com cuidado. Senhora Oliveira, a senhora já recebeu alguma explicação detalhada sobre essas equimoses? Ele mostrou a linha para ela. Ana piscou.
Não, eles só disseram que ela escorregou, que caiu. Sua voz tremia. Disseram que ela já havia partido quando a encontramos. Rodrigues hesitou, então falou gentilmente. Há mais uma coisa. O médico escreveu que a temperatura do corpo dela estava anormalmente fria, mesmo para uma criança que havia falecido há horas. As mãos de Ana tremiam violentamente. O que isso significa? O que vocês estão dizendo? Silva fechou o relatório. Significa que a linha do tempo não está clara, muito pouco clara. E Thor não está captando nenhum cheiro relacionado à morte. Sua voz caiu. Ele está captando o oposto. Ana arfou, cobrindo a boca. Rodrigues exalou lentamente. Alguém pode ter forjado a morte dela. A multidão irrompeu novamente, com medo, confusa, murmurando como uma tempestade. Silva recuou segurando a testa. Forjada? Por que alguém faria isso com uma criança? Rodrigues não respondeu, porque de repente, cada parte do relatório, cada inconsistência, parecia uma pista, apontando para uma possibilidade aterrorizante. Sofia não estava morta quando a encontraram. E a pessoa que sabia disso poderia ser o homem que Thor estava perseguindo. O cemitério havia caído em um silêncio atordoado e trêmulo. Apenas o eco distante dos latidos de Thor, fracos, mas urgentes, cortavam o ar como uma sirene de aviso. Ana agarrou-se ao braço de Carlos, sua respiração afiada e irregular, enquanto Rodrigues e Silva ficavam no centro da tempestade, enfrentando a verdade impossível que se formava bem na frente deles. Rodrigues virou-se para a equipe do enterro. Sua voz era firme, inabalável. Afaste-se do caixão, ele ordenou. Os trabalhadores hesitaram, trocando olhares nervosos. Eles haviam testemunhado inúmeros enterros, dor, coração partido, até explosões, mas nunca um oficial havia interrompido um sepultamento com tanta urgência. Um deles engoliu em seco. Oficial, não podemos simplesmente abrir um caixão lacrado sem... Não vamos abrir nada ainda, disse Rodrigues. Mas ninguém toca naquele caixão até que tenhamos autorização. Os olhos cheios de lágrimas de Ana se ergueram. Autorização? Por favor, apenas me digam o que está acontecendo. Rodrigues aproximou-se dela lentamente, baixando a voz. Senhora Oliveira, Thor está reagindo a algo dentro do caixão. Algo a que ele só reage quando há vida. O corpo de Ana ficou rígido. Carlos balançou a cabeça violentamente. Não, não, você não pode dizer isso. Ela se foi. Ela se foi. Sua voz quebrou em um soluço. Não façam isso conosco. A mandíbula de Rodrigues se apertou. Senhor, não estou tentando machucá-los. Estou tentando garantir que vocês não enterrem sua filha viva. Suspiros percorreram a multidão. As pessoas recuaram, algumas tremendo, outras chorando mais, outras sussurrando preces medrosas em voz baixa. O padre tropeçou para trás, cobrindo a boca com a mão. Silva pegou o rádio. Central, aqui é o oficial Silva. Temos uma emergência código 1 no cemitério Morro da Paz. Precisamos de autorização imediata para interromper o enterro e abrir o caixão. Pessoal médico deve ficar de prontidão. O rádio chiou. Silva, esse é um pedido sério. Confirme o motivo. Silva olhou para Ana, que tremia incontrolavelmente, e depois para Rodrigues. Rodrigues respondeu por ele. Temos um cão policial alertando para sinais de vida dentro do caixão. Estática. Uma pausa atordoada então. Cópia. Autorização pendente. Mantenham a posição. Ana caiu de joelhos ao lado do caixão, as mãos pressionadas contra o peito, como se fisicamente se segurando. Sofia, bebê, se você pode me ouvir. Sua voz tremia violentamente. Rodrigues sentiu a garganta apertar. Ele ajoelhou-se ao lado dela. Senhora, fique para trás por enquanto, tudo bem, vamos conseguir respostas. A multidão se abriu quando 2 paramédicos chegaram, abrindo caminho com equipamentos. Recebemos a chamada. Qual é a situação? Um perguntou. Rodrigues entregou-lhes o relatório da autópsia. O paramédico principal o folheou, os olhos se arregalando.
Temperatura corporal fria, equimoses inconsistentes, hora da morte não confirmada. Ele olhou bruscamente. Esta criança pode não ter estado morta quando o exame foi realizado. Silva recuou, segurando a cabeça. Não, não. O rádio chiou novamente. Oficial Silva, autorização concedida. Vocês têm permissão para abrir o caixão sob protocolo de emergência. Procedam com o pessoal médico presente. Rodrigues exalou trêmulo. Os paramédicos trocaram olhares tensos. Um assentiu. Vamos fazer isso com cuidado. Não podemos arriscar causar mais danos se ela estiver viva. Ana soltou um soluço engasgado. Por favor, abram agora. Rodrigues levantou a mão. Tudo bem, todos deem um passo para trás. A equipe do enterro aproximou-se com cuidado, removendo o pano floral com mãos trêmulas. Os parafusos ao longo das bordas do caixão brilharam sob o céu cinzento e abafado. No momento em que o primeiro parafuso foi solto, o latido distante de Thor ecoou pelas colinas. Urgente, desesperado, um aviso. O coração de Rodrigues batia forte. Qualquer que fosse a verdade selada dentro daquele caixão, eles estavam prestes a enfrentá-la. O cemitério segurou a respiração. Cada enlutado, cada oficial, cada pai trêmulo ficou paralisado, enquanto a equipe do enterro desparafusava os últimos parafusos que mantinham o caixão fechado. Ana agarrou os braços de Carlos com tanta força que os nós dos dedos dele ficaram brancos. Lágrimas escorriam por suas bochechas, caindo no caixão branco como pérolas quebradas. Por favor, por favor!" Ela sussurrava repetidamente, sua voz mal audível. Uma oração de mãe tecida com terror e esperança frágil. Rodrigues posicionou-se ao lado dos paramédicos, mãos cerradas, coração batendo forte. Silva ficava de guarda por perto, olhos escaneando o perímetro caso o homem em fuga voltasse, mas até ele não conseguia tirar a atenção do caixão. O último parafuso caiu. Um som ecoou no silêncio. Cling, metal encontrando pedra. O paramédico principal respirou fundo. Na minha contagem, 1, 2. Ele levantou a tampa. Um sopro de ar preservado escapou, carregando o leve cheiro de lírios e produtos químicos de embalsamamento. O interior era forrado com um tecido rosa suave, borboletas bordadas e um pequeno travesseiro que gentilmente sustentava a cabeça de Sofia Oliveira. E lá estava ela, Sofia, de 7 anos, pálida, imóvel, frágil como porcelana. Ana soltou um soluço de partir a alma, suas pernas cedendo sob ela. Carlos a segurou enquanto ela se inclinava para a frente, incapaz de evitar estender a mão em direção à filha, mas o paramédico levantou a mão bruscamente. "Senhora, espere." Sua voz carregava uma nota afiada o suficiente para cortar o ar. Rodrigues sentiu seu pulso disparar. "O que foi?" O paramédico inclinou-se mais, sua calma profissional escorregando. Seus dedos pairaram sobre o pulso de Sofia, não tocando ainda, apenas medindo a mais leve vibração de movimento. Então ele pressionou levemente. 2 segundos se passaram. 3, 4. Seus olhos se arregalaram. Tem pulso. O mundo parecia inclinar-se. Ana arfou como se tivesse sido atingida. Carlos cambaleou para trás, os olhos arregalados. A multidão irrompeu em descrença, gritos, choros, preces abafadas, pessoas dando passos para a frente e tropeçando para trás, tudo ao mesmo tempo. "Pulso! Ela tem pulso!" alguém gritou. O paramédico não olhou para cima. Fraco, superficial, mas está lá. "Ela está respirando. Preciso da minha bolsa agora." Rodrigues tropeçou para a frente. "Tem certeza?" O paramédico colocou uma mão acima do pequeno peito de Sofia. "Os pulmões dela estão se movendo." Seu tom tremia. "Esta criança está viva." Ana desabou em soluços, suas mãos tremendo incontrolavelmente. "Sofia, meu bebê, meu bebê." Carlos afundou no chão, o rosto nas mãos, engasgando com um som que não era bem um choro e nem bem uma risada. Algo no meio,
algo que apenas um pai que acabara de ter sua filha de volta da morte poderia fazer. O segundo paramédico correu para a frente, rasgando as bolsas de equipamentos. Ela está severamente hipotérmica. Quem a examinou confundiu o frio com morte. Isso não foi um acidente. Rodrigues apertou a mandíbula. Ela pode ser movida? Precisamos imediatamente. Um paramédico colocou uma máscara de oxigênio no pequeno rosto de Sofia, enquanto o outro verificava suas pupilas. Um leve tremor agitou-se sob sua pálpebra. Tão pequeno, tão frágil, mas suficiente para fazer Ana soltar outro soluço de descrença. Ela piscou. Ela piscou. Ana sussurrou. Rodrigues não confiava em si mesmo para falar. Em vez disso, colocou uma mão no ombro de Carlos, segurando-o firmemente. Sua filha está viva. Carlos cobriu a boca com as mãos trêmulas, lágrimas escorrendo livremente agora. Nós a enterramos viva. Meu Deus, alguém tentou enterrar minha filha viva. Os olhos de Rodrigues escureceram. Alguém armou isso. Alguém queria que todos acreditassem que ela estava morta. Naquele momento, Tori rompeu pela borda distante do cemitério, correndo em direção a eles em velocidade máxima, pelagem eriçada, focinho salpicado de terra da perseguição. Ele freou ao lado do caixão, farejou uma vez e gemeu suavemente, cutucando gentilmente o braço de Sofia, como se dissesse: "Eu te encontrei, você está segura agora." Rodrigues engoliu em seco. Uma criança encontrada viva em seu próprio caixão. Um cão policial que se recusou a deixá-la ser enterrada. Um homem em fuga que claramente esperava que um enterro escondesse a verdade. Isso não era um milagre, era um crime. E o pesadelo estava apenas começando. No momento em que os paramédicos confirmaram o pulso de Sofia, o cemitério irrompeu em um caos organizado. O que momentos antes era um enterro transformou-se em uma cena de resgate de emergência. As pessoas recuaram, tremendo, chorando, rezando. No entanto, ninguém conseguia tirar os olhos do impossível. Ana, mãe de Sofia, agarrou-se a Carlos, seu corpo inteiro tremendo enquanto observava os paramédicos trabalharem sobre o caixão de sua filha. "Salvem ela, por favor! Salvem meu bebê!" Ela chorou, sua voz quebrando com uma desesperação forte o suficiente para rasgar o céu. "Estamos fazendo tudo o que podemos", disse o paramédico principal firmemente, embora sua própria voz tremesse de descrença. "Ela está severamente hipotérmica e mal consciente. Precisamos levá-la para o hospital agora." Thor andava ansiosamente ao lado do caixão, andando em círculos apertados, orelhas para trás. Ele cutucou o braço de Sofia gentilmente, então recuou, soltando choros suaves e urgentes, como se instasse os humanos a se apressarem. Rodrigues ajoelhou-se ao lado dele. "Você a encontrou, amigo. Você a salvou." Ele sussurrou, acariciando o pescoço do cão, mas até ele podia sentir que o tempo estava escapando de suas mãos. Os paramédicos levantaram Sofia do caixão com cuidado. Seu pequeno corpo parecia incrivelmente frágil, sua pele pálida como neve, seus dedinhos curvados para dentro, como se lutassem contra uma dor invisível. Seu peito subia e descia tão superficialmente que Ana prendia a respiração a cada vez, aterrorizada de que pudesse parar. "O pulso está enfraquecendo", gritou um paramédico. "Envolvam-na", outro ordenou, rasgando cobertores térmicos. Eles embrulharam Sofia em camadas de material de emergência semelhante a papel alumínio, colocando pacotes quentes ao redor de seu torso, sob seu pescoço, embaixo de seus pés. A máscara de oxigênio embaçava levemente a cada respiração frágil. Ana gritou ao ver a cena. "Bebê, bebê, fique conosco, por favor." Rodrigues virou-se para Silva. "Ligue para a central. Diga a eles que precisamos de uma escolta para o hospital com sirene ligada o tempo todo. Não me importo se a estrada está fechada. Diga a eles para liberá-la." Silva já estava discando. "Central, aqui é Silva. Temos uma emergência pediátrica crítica. Precisamos de uma rota totalmente liberada para o Hospital Santa Maria. Agora."
Thor latiu uma vez, forte, e então correu à frente em direção aos portões do cemitério, como se guiasse o caminho. Os paramédicos colocaram Sofia na maca. Sua pequena cabeça balançou levemente, suas pálpebras tremularam fracamente. Ela está respondendo, gritou um paramédico. Ana quase desabou. Carlos a segurou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Sofia, por favor, lute. Mas a alegria durou apenas um segundo. Saturação de oxigênio dela está caindo. Movam-se, movam-se, movam-se. Eles correram em direção à ambulância. Rodrigues e Silva correram ao lado, com Thor colado à perna de Rodrigues, recusando-se a sair. Um murmúrio percorreu a multidão. Ela está viva. Como isso é possível? Alguém fez isso com ela? Quem enterraria uma criança viva? Rodrigues sentiu a suspeita queimar em seu estômago. O homem em fuga, as equimoses, a pele fria confundida com morte. Nada disso foi um acidente. As portas traseiras da ambulância se abriram. Os paramédicos correndo levaram Sofia para dentro e a fixaram na maca, conectando-a aos monitores, ajustando a máscara de oxigênio, injetando fluidos intravenosos quentes. Prontos para transportar, vamos! Ana subiu atrás da filha, Carlos logo atrás dela. As portas se fecharam com um baque. Rodrigues recuou, o coração batendo forte. As sirenes ganharam vida. Thor soltou um uivo agudo e urgente que ecoou pelo cemitério enquanto a ambulância acelerava com a criança que ele se recusou a desistir. Rodrigues sussurrou: "Segure firme, Sofia. Não vamos perdê-la." Mas, enquanto a ambulância desaparecia na estrada, ele sabia de outra coisa com certeza. Quem quer que tenha tentado enterrar aquela criança viva não permaneceria livre por muito tempo. A ambulância mal havia desaparecido na estrada quando Rodrigues e Silva foram direto para o carro da polícia. Thor andava inquieto ao lado deles, nariz no chão, cauda rígida, músculos tensos. Ele não havia terminado, nem de perto. Silva bateu a porta atrás de si, a respiração ainda instável. "Rodrigues, precisamos falar sobre o cara que fugiu." A mandíbula de Rodrigues se apertou. "Sim, acho que ele é a peça que falta." Ele abriu a porta do passageiro e puxou a pasta com o relatório da autópsia novamente. Mas desta vez, atrás dele, havia outro arquivo que ele não havia se dado ao trabalho de olhar antes. O relatório do incidente em casa de Sofia. Ele o folheou rapidamente. Sofia encontrada inconsciente no pé da escada. Mãe ligou para o 190 imediatamente. Pai estava no trabalho. SAMU notou equimoses inconsistentes com uma simples queda. Vizinho relatou ter ouvido gritos antes da suposta queda. Nenhuma entrada forçada. Porta estava trancada por dentro. Rodrigues congelou. Silva inclinou-se sobre seu ombro. "O quê? O que é?" A voz de Rodrigues caiu para um sussurro. Os gritos, a porta trancada, as equimoses, a queda de temperatura. Os olhos de Silva se arregalaram. "Você está dizendo que ela não caiu?" Rodrigues balançou a cabeça. "Ela não caiu." Alguém encenou uma queda. Alguém a sedou. Alguém fez com que ela parecesse morta. Thor rosnou profundamente, baixo e perigoso. Rodrigues olhou para baixo. "O que foi, garoto?" Thor deu um passo à frente e colocou a pata no relatório do incidente, exatamente na linha que dizia: "Vizinho relatou um homem visitando a casa mais cedo naquele dia. Sujeito não identificado. Descrição pendente." O coração de Rodrigues afundou. Um homem, não da família. Alguém que esteve lá antes de Sofia cair. Alguém que saberia quando atacar. Silva engoliu em seco. O cara no enterro. Rodrigues assentiu lentamente. Ele não estava lá para chorar. Ele estava lá para garantir que ela permanecesse enterrada. Um vento frio varreu o cemitério, agitando as árvores como advertências sussurradas. Rodrigues continuou folheando as páginas, até encontrar uma pequena imagem granulada, uma foto borrada tirada pelo vizinho através de uma janela. Mostrava um homem saindo pela porta dos fundos da casa dos Oliveira,
Alto, cabelos grisalhos, queixo afiado, terno preto, o mesmo homem que Thor havia perseguido. Quem diabos é ele? Murmurou Silva. Rodrigues folheou até a página final e congelou. Uma ordem de restrição, não contra Sofia, não contra Carlos ou Ana, mas contra um homem chamado Tomé Gomes, ex-namorado de Ana de anos antes de ela conhecer Carlos. Um homem com histórico documentado de obsessão, perseguição e comportamento violento. Um homem que havia sido recentemente libertado condicionalmente. Meu Deus, ele estava atrás da Ana, sussurrou Silva. O rosto de Rodrigues endureceu. Ele não conseguiu chegar até ela, então foi atrás do que ela mais amava. Thor latiu uma vez, forte e urgente, confirmando a verdade. Rodrigues bateu o arquivo com força. Ele tentou matar aquela criança. Ele a sedou, fez com que parecesse morta, encenou uma queda, então compareceu ao enterro para vê-la ser enterrada viva. Silva cerrou os punhos. E agora ele está fugindo. Rodrigues olhou para a floresta onde Thor havia perseguido o homem. Não, ele disse friamente. Ele está se escondendo. Thor rosnou, o nariz levantando-se para o vento. E nós vamos encontrá-lo. A floresta atrás do cemitério era densa, escura e emaranhada com cipós grossos e pinheiros altos. Uma névoa fina serpenteava pelo chão da floresta, engolindo pegadas e abafando sons. Mas nada disso desacelerou Thor. O pastor alemão rasgou a vegetação rasteira como uma criatura forjada de instinto e propósito. Nariz baixo, cauda rígida, músculos ondulando a cada passada. Rodrigues e Silva seguiam de perto, galhos chicoteando seus braços e rostos. A voz de Rodrigues ecoou pelas árvores. Thor, rastreie ele, garoto! Um latido profundo e urgente respondeu de frente. Silva respirava com dificuldade. Ele está perto, tem que estar. Eles empurraram através de um aglomerado de arbustos e congelaram. Lá, agachado atrás de uma árvore caída, estava Tomé Gomes. Lama manchava suas roupas, suor colava seu cabelo à testa. Seu peito arfava em respirações irregulares, e em sua mão direita, brilhando através dos galhos, estava uma faca de caça serrilhada. Rodrigues levantou sua arma imediatamente. Não se mexa! Tomé ergueu-se abruptamente, olhos selvagens, lábios se curvando em um rosnado distorcido. Fiquem longe. Vocês não entendem. Ela tinha que sumir. Thor rosnou, dentes à mostra, colocando-se na frente dos oficiais. Silva gritou. Solte a arma agora! Tomé balançou a cabeça violentamente. Vocês acham que ela merecia viver? Vocês acham que Ana tem o direito de ser feliz depois do que ela fez comigo? Sua voz rachou de raiva. Eu a avisei. Eu disse a ela que se ela me ignorasse novamente... Rodrigues deu um passo à frente, voz dura como aço. Você mirou em uma menina de 7 anos, você a sedou, encenou a morte dela e tentou enterrá-la viva. Tomé gritou. Ela foi a razão de Ana me deixar. Ela arruinou tudo. Thor avançou com um latido furioso. O aperto de Tomé vacilou enquanto o cão atacava, e por um instante ele hesitou. Isso foi suficiente. Rodrigues gritou. Thor, pegue ele! O pastor alemão lançou-se para a frente, derrubando Tomé do equilíbrio. O homem caiu de costas com um baque, a faca deslizando pelo chão da floresta. Silva estava sobre ele em um segundo, imobilizando seus braços enquanto Tomé se debatia e gritava. Vocês não podem fazer isso! Me soltem! Rodrigues chutou a faca para longe e colocou as algemas nos pulsos de Tomé. Tomé Gomes, você está preso por tentativa de assassinato, sequestro e enterro intencional de uma criança viva. Tomé cuspiu no chão. Vocês vão se arrepender disso. Ela vai se arrepender disso. Thor rosnou, aproximando-se até que o homem recuasse com medo. Rodrigues inclinou-se, olhos ardendo. Não, a única pessoa que vai se arrepender de algo hoje é você. Silva arrastou Tomé para cima. Vamos!
Enquanto eles arrastavam o agressor para fora da floresta, Thor andava ao lado de Rodrigues, cauda levantando-se levemente. Ele havia encontrado Sofia, ele havia encontrado o monstro, e agora a justiça finalmente estava se fechando. O Hospital Santa Maria fervilhava com uma urgência frenética. No momento em que Sofia foi levada através de suas portas, médicos e enfermeiros a cercaram, gritando ordens, empurrando equipamentos, lutando contra o tempo. Ana e Carlos ficavam logo fora da sala de trauma, abraçando-se fortemente, enquanto as portas se fechavam na frente deles. As mãos de Ana tremiam incontrolavelmente. Por favor, salvem ela. Ela sussurrou no peito de Carlos. Carlos mal conseguia respirar. Ela é forte, Ana. Ela é forte como a mãe. Thor sentou-se aos seus pés, gemendo suavemente, seus olhos fixos nas portas da sala de trauma, como se pudesse ver diretamente através delas. Suas orelhas se erguiam a cada bip do monitor. Sua cauda tremia a cada grito dos médicos. Rodrigues repousou uma mão nas costas de Thor. Você fez tudo o que podia, amigo. O resto depende deles agora. Os minutos pareciam horas. Cada segundo que passava se esticava dolorosamente. Finalmente, um médico saiu exausto, mas com um pequeno sorriso gentil. Ana avançou. O médico assentiu. Ela está estável. A temperatura do corpo dela está subindo. O sedativo está passando. Ela vai conseguir. Ana desabou em lágrimas de alívio. Carlos a segurou fortemente, enterrando o rosto em seu cabelo. Rodrigues exalou, esfregando a testa, seu corpo inteiro relaxando, enquanto o peso do dia desabava. Thor latiu uma vez, forte, alegre. O médico continuou. Ela ainda não acordou, mas está respondendo. Vocês podem vê-la agora. Eles o seguiram pelo largo corredor. Thor trotando ao lado deles com propósito renovado, cauda abanando gentilmente. Eles entraram em um pequeno quarto de hospital cheio de sons suaves de bips e luzes quentes. Sofia estava deitada em uma cama grande demais para seu pequeno corpo, enrolada em cobertores, um tubo de oxigênio sob seu nariz, sua pele ainda pálida, mas não mais sem vida. Ana caminhou até o lado dela, afastando uma mecha de cabelo da testa de Sofia. Oi, anjo, a mamãe está aqui. Carlos pegou sua mãozinha nas duas dele. O papai também está aqui, docinho. Não vamos a lugar nenhum. Thor colocou suas patas dianteiras gentilmente na cama, inclinando-se para a frente, farejando suas mãos, como se confirmasse finalmente que ela estava segura. Então, um pequeno som escapou de seus lábios. Um choramingo, mal audível, mas real. As pálpebras de Sofia tremularam uma vez, duas, e então se abriram lentamente. Seu olhar percorreu o quarto, turvo e desfocado, até pousar em uma forma familiar. Thor. O pastor alemão gemeu suavemente, inclinando-se mais perto, seu nariz roçando seus dedos. Os lábios de Sofia se separaram. Thor, ela sussurrou, voz fraca e rouca. Ana soluçou. Carlos cobriu o rosto com a mão, sobrecarregado. Thor repousou gentilmente a cabeça na beira da cama, observando a menininha com olhos suaves e adoradores. Sofia levantou lentamente a mão, fraca e trêmula, e colocou-a na cabeça de Thor. Você me encontrou, ela sussurrou. Rodrigues engoliu em seco. Ele nunca parou de procurar. Os olhos de Sofia encheram-se de lágrimas. Meu herói! O quarto parecia segurar a respiração, enquanto Thor soltava uma exalação suave e quente, pressionando-se em seu toque. Ana beijou a testa da filha. Você está segura agora por causa dele. Sofia conseguiu um pequeno sorriso, frágil, mas cheio de vida. Diga a ele obrigada. Rodrigues ajoelhou-se ao lado da cama. Ele sabe. Confie em mim. Ele sabe. Do lado de fora do quarto, oficiais reuniram-se com reverência silenciosa. A notícia começou a se espalhar pelo hospital, pela cidade e logo por cada canto da internet.
Um cão policial havia salvado uma criança de seu próprio caixão. E enquanto Thor ficava ao lado de Sofia, recusando-se a deixá-la mesmo por um segundo, uma verdade tornou-se inegável. Heróis nem sempre vêm de uniforme. Às vezes, eles vêm em 4 patas, com um coração que se recusa a desistir.